Eu queria a sua opinião sobre o que você pensa quando alguém fala que trabalha com inovação. Você acha automaticamente que é algo de marketing ou você acha que é algo de outra área? É isso o que eu quero saber. Se você nunca pensou sobre isso, tá aí o convite, porque aconteceu comigo recentemente e eu gostaria muito da gente trazer isso para discussão. Eu sou Flávia Fonseca, especialista em adaptar negócios para novas realidades e como as tecnologias ajudam nisso. Então esse papo surgiu com a minha vizinha. Eu estava explicando para ela brevemente o que eu fazia e aí na hora ela falou: você é de marketing? Aí eu falei: não. Ela: mas inovação não é marketing? E aí eu vi o quanto que a gente já está meio que habituado de achar que é algo de uma área ou de outra, não importa se é marketing ou tecnologia, que em geral é o que a gente mais vê. E isso me chamou bastante atenção, porque enquanto a gente estiver considerando que a inovação é uma coisa de uma área e não do todo, a gente tem um problema. E como assim existe um problema? Não é legal ter um gerente de inovação? Então, é assim, eu vejo que tudo tem um estágio, tudo tem uma evolução. Pode ser que quando você não tem nada dentro da sua empresa e você quer criar uma estrutura, você comece montando a área de inovação. Só que se você colocar essa área debaixo de alguma outra, como eu vejo muito, debaixo da área de tecnologia, por exemplo, você não está dando muita autonomia para a inovação acontecer na sua empresa. Porque, de verdade, a inovação ela tem que se espalhar por todas as áreas. Se ela ficar debaixo de algum guarda-chuva, é como se ela estivesse sendo um pouco podada. Para mim, é como colocar, sei lá, a área de compliance debaixo de jurídico. Vai chegar um momento que vai ter como se fosse um conflito, uma priorização e a área vai tentar priorizar aquilo que já era nativo dela e não aquele outro setor que acabou de nascer. E por que eu trouxe esse assunto para ser falado aqui? Por causa de algumas coisas. Se a gente olha, por exemplo, as startups que são consideradas empresas que mais inovam, assim, digamos que já tem o DNA de inovação, né? Elas não têm, em geral, uma área de inovação, só que isso já acontece normalmente. É como se fosse um DNA, é uma cultura que já está ali. Não são todas as startups, também acho isso, mas é algo que não precisa ter alguém para orquestrar, digamos. Esse é um cenário 1, porque ela já nasceu dessa forma. Quem não nasceu e está nesse período de adaptação, é super válido colocar alguém para começar a disseminar, colocar sementes, né, plantar sementes para colher os frutos logo mais. Mas achar que isso é marketing ou tecnologia, você vai automaticamente não vai conseguir com que realmente a inovação cresça dentro da sua empresa se você tiver esse tipo de pensamento. Quanto mais a gente estiver colocando numa casinha, achando que tem que ficar ali dentro, não funciona, sabe? E teve também uma publicação que eu vi do iFood, que eu achei maravilhoso, falando sobre o momento que eles estão agora com relação à parte de acesso a dados. Não é de inovação, eu só queria fazer um paralelo para a gente ver como a gente estava acostumado a pensar e como a gente está sendo convidado agora a desenvolver um outro jeito de pensar. Então lá no iFood, eles agora têm um curso disponível para todo mundo que quiser, para a pessoa poder fazer consulta aos dados da empresa. Então todos os dados são disponíveis, as pessoas têm livre-arbítrio de consultar a informação que elas tiverem interesse, que eles já disponibilizaram, e não tem aquela coisa de você ter que pedir para alguém, por exemplo, da área de tecnologia, desenvolver um relatório para você poder ver, que aí eles falam que tem que fazer a query e tal, não sei o quê. Não tem nada disso. Então, essa dependência que existia, eu vou mandar alguém fazer um relatório para mim, eu vou criar uma consulta aqui meio puxadinho, que muitas empresas maiores têm isso, de criar alguma coisa ali interna só para poder acessar o banco de dados e poder fazer as consultas que precisa. Eles eliminaram isso totalmente e é livre para todo mundo poder aprender como fazer as queries, que era muito restrito só a quem era de tecnologia.
Então eles simplificaram toda essa, digamos, essa forma de aprender para que qualquer pessoa possa também fazer a consulta que ela queira. E aí os líderes, inclusive, dão isso como exemplo. Eles fazem os selects, que são os nomes das consultas, né? Um dos parâmetros lá do que a gente usa para poder fazer a busca. E aí incentiva de que todo mundo comece também a consultar aquilo que já está disponível e não depender de que alguém faça isso e crie uma dificuldade para alguma coisa que você venha a querer, às vezes até moldar uma ideia, validar alguma avaliação que você tem em mente. Então eu achei que isso tem uma correlação com o fato da gente achar que inovação é de uma área, é de uma pessoa. Não, o ideal é que a inovação seja de todas as pessoas, de todas as áreas, e isso sim vai fazer com que sua empresa seja diferente. Assim como acesso aos dados. Olha que maravilha esse exemplo do iFood. Então, às vezes, nos faltam exemplos para nos inspirar. A gente acha de que o Brasil não tem bons exemplos para a gente, e eu faço questão de trazer o que a gente já tem aqui tão perto da gente e às vezes ainda não é conhecido. Espero que te ajude na hora de pensar em inovação na sua empresa, qual o caminho melhor a ser seguido, e depois você me conte se deu certo, como que está sendo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!